Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de junho de 2025 e 2026 se aproxima velozmente. E o que se aproxima, na verdade, é uma guerra política nesse país. Uma guerra que vai envolver os três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. E é uma guerra, antes de tudo, uma guerra eleitoral, mas também por sobrevivência. De um lado, o governo Lula vai tentar sobreviver até o pleito de 2026 para reeleger o presidente da República e fazer uma bancada no Congresso que tire o governo do cativeiro, porque hoje o governo Lula é um governo que vive em cativeiro, cercado por mais de 300 deputados, comandados e intimidados por uma bancada de extrema-direita que tem mais ou menos aí uns 150 deputados. Tá? Então esses 300 e tantos deputados têm uma infecção no meio que chantageia o Congresso inteiro e também o Poder Executivo. Porém, há um contra-ataque vindo por aí. Recentemente nós vimos o Congresso sabotar o país e foi criticado até pela grande mídia, Globo, Folha de São Paulo, até a mídia reaça, até a mídia conservadora criticou o que fizeram no caso do IOF. Teve Miriam Leitão criticando o bolsonarismo, a extrema-direita no Congresso, que rejeitou o IOF, que era necessário para conseguir recursos para o país e taxar rico. Era para taxar rico. O imposto sobre operações financeiras visava taxar o grande capitalista, aquele que tem muito dinheiro, que movimenta muito dinheiro para financiar programas sociais, tudo isso. E até, pasme, a mídia se indignou com a atitude do Congresso e, além disso, o governo Lula quer ir ao STF para reverter uma medida, um decreto legislativo para barrar o IOF, que o Congresso não tem poderes, está exorbitando os seus poderes. E o Congresso fez uma ameaça que deixa no ar a possibilidade até de impeachment de Lula e dificultar a vida do governo de todas as formas, com a maioria de direita que existe no Congresso Nacional. E, na verdade, também essa maioria mira até o STF, ameaçando ministros do Supremo com impeachment e tal, mas não pensem que a reação não está sendo preparada. E a reação vai ser conduzida pelas mãos do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, que aqui o Blog da Cidadania mesmo, sempre disse que foi uma escolha fantástica do governo Lula, que está equilibrando o jogo, e o Flávio Dino prepara uma ofensiva para reagir às ameaças da extrema-direita no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. E essa ameaça o Flávio Dino vai combater com inquéritos sobre a roubalheira do bolsonarismo sobre as emendas parlamentares, e já tem, pasme você, só para começar a conversa, o Flávio Dino já tem 80 bolsonaristas na mira, 80, e praticamente todos bolsonaristas, e alguns do Centrão também. Então, o STF e o ministro, comandado agora, em vez do Alexandre de Moraes, pelo ministro Flávio Dino,
está indo para a revanche. Ao Moraes cabe enquadrar os golpistas e ao Flávio Dino cabe enquadrar os sequestradores da República que estão entre os parlamentares de direita e extrema-direita no Congresso. Vamos assistir. Nós estamos tratando de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira proposta pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que questiona especificamente a inconstitucionalidade das chamadas emendas PIX, transferências sociais, e questiona, portanto, este instituto apresenta vários argumentos que serão aqui sintetizados em breve. A ADI 7695, de autoria da Procuradoria-Geral da República, também com o mesmo objeto, emendas PIX, pedindo a inconstitucionalidade da emenda constitucional que introduziu na Constituição este instituto, marcadamente a emenda constitucional 105 de 2019. E, finalmente, a ADI 7697, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que tem um objeto um pouco mais amplo, porque, além de discutir as emendas PIX, debate também o próprio Instituto da Impositividade. Debate que haveria uma inconstitucionalidade de todo esse conjunto normativo acerca das emendas parlamentares. Fala, né? Em primeiro lugar, boa noite, Natuza, Camarote, Gabeira, você que está ao vivo com a gente. Já se fala em 80 parlamentares e quem está lá no Supremo diz que a questão é grande, afeta sim, inclusive parlamentares importantes, não só parlamentares, mas dirigentes de partidos importantes. Então, por isso, é uma preocupação que tem realmente tirado o sono de alguns parlamentares e feito a cúpula, e aí especificamente do Senado, a apuração que a gente dividiu, discutiu muito ontem na Central, foi que a cúpula do Senado. O senador presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é presidente é uma grande liderança do União Brasil, e União Brasil seria um dos partidos muito afetados nessas investigações. E a gente está vendo que não é só, outros partidos também, essa investigação de hoje mostra isso. Então, claro, há uma série de outros pequenos motivos, mas esse é um grande motivador da resposta que se deu. Por que a Câmara participou? Também porque a Câmara precisava do Senado ali num troca-troca sobre a aprovação de mais deputados. Pois é, minha amiga, meu amigo, você vê o tamanho do imbróglio. O imbróglio é uma confusão em italiano, né? O fato é que está começando uma guerra e o STF não está para brincadeira, está enquadrando até o próprio STF. Os 20% bolsonaristas no STF estão sendo enquadrados, que o STF, mais notadamente Alexandre de Moraes e Flávio Dino, estão indo para cima da extrema-direita. Bom, aqui a Folha de São Paulo, né, que faz hora extra no bolsonarismo agora, publica uma matéria da Datafolha dizendo que 58% dizem ter vergonha dos ministros do STF e 30% falam em orgulho. Eles só não falam que os 3 poderes amargam índices de vergonha similares. 56% declaram que tem mais vergonha que orgulho do presidente Lula, e 58% dos deputados e 58% têm vergonha pelos deputados atuais e pelos senadores, o que torna essa manchete uma canalice, porque se há rejeição de 58% ao poder judiciário, o poder legislativo também tem 58% de rejeição, ou seja, a matéria é canalha, não é? E é isso que o STF está enfrentando. Você vê essa bronca do Gilmar Mendes, do Nunes Marques, que ele disse basicamente o seguinte, olha só, você vai entender o que é que isso tem a ver com Flávio Dino. O Nunes Marques, que é o ministro bolsonarista do STF, disse que não poderia regular as Big Techs porque os Estados Unidos iam partir para cima do Brasil, iam retalhar o Brasil. E aí o Alexandre de Moraes
E o Gilmar Mendes falou para ele: meu amigo, ninguém tem medo dos Estados Unidos aqui não. Que eles vão fazer? Mandar a quarta frota para cá, invadir o Brasil? E foram para cima. Muito bem. Aí você tem vários pontos de discordância entre os ministros do STF e tal, mas prevaleceu que crime em rede social não pode cometer, basicamente, né? Tem alguns pontos que me preocupam também, como a todos, né? Mas alguma coisa precisa ser feita, pelo menos contra os crimes. Você fazer a internet ter crianças sendo levadas ao suicídio, tem que fazer alguma coisa. Bom, o Gilmar vai ser relator da ação do PSOL para questionar também a revogação do decreto do IOF, que foi duramente criticado pela imprensa, inclusive, não é? Até Miriam Leitão, Globo News, a Folha de São Paulo fez editorial, não é? Criticando essa história de o Congresso criar um decreto legislativo para barrar o IOF, que é cobrar imposto de rico, de banqueiro, mais notadamente, né? E com isso, o cálculo no STF sobre a chance do governo Lula reverter a derrota do IOF no tribunal é muito grande. Por isso, o pessoal já entrou também com uma ação para reverter a derrota e dizer que é inconstitucional o Congresso fazer isso, e o Congresso fez ameaças. Tudo isso eu estou explicando pelo seguinte, porque o Congresso, e mais notadamente o bolsonarismo, na Câmara e no Senado, fizeram ameaças ao governo Lula. E qual é a ameaça que vem à mente quando esses caras fazem isso? É a ameaça de fazer um processo à la Dilma Rousseff, não é? Inventar alguma coisa qualquer para derrubar o Lula, faz a votação ali e acabou. Já era. O STF está dizendo que não vai ser bem assim, e aí vem a bomba. Você veja, o Mota e o Alcolumbre iam até o STF conversar, cancelaram o encontro porque eles estão muito preocupados com isso aqui, ó. No começo do ano, o Dino já tinha avisado e eles não levaram a sério. E agora, nessa audiência aí, o Flávio, que você viu no começo da edição, o Flávio Dino foi para cima. Ele tem 80 inquéritos contra 80 parlamentares da Câmara e do Senado. Tem líder de partido, tem gente importante, tem Eduardo Bolsonaro, tem Flávio Bolsonaro, tem Nicolas Ferreira, tem Gustavo Gayer, tem Carla Zambelli, tem Bia Kicis, tem Sóstenes Cavalcante, tem um monte de gente, tem a nata do bolsonarismo, está todinha nesse rolo, e o STF tem provas de malversação, de dinheiro das emendas, roubo de dinheiro das emendas, o que daria, minha amiga, meu amigo, para você ter uma ideia, cassação e cana para todo mundo. Preparem-se os suplentes. Vai haver uma guerra nesse país no ano que vem. A coisa não é brincadeira, e o que preocupa é que parte da sociedade está alheia a essa guerra que vem aí. Mas eu quero sempre deixar registrado aqui no Blog da Cidadania, aconteceu a mesma coisa em 2022, depois que o Lula venceu a eleição. Eu comecei a dizer que eles iam tentar um golpe, né? Nas redes sociais, em vários lugares, que eles iam dar um golpe. E isso, naquele momento que eles já estavam acampando na frente dos quartéis e tal, e todo mundo dizia que não, né? Inclusive, na própria esquerda, na esquerda mesmo, a esquerda minimizou muito. Não vai acontecer nada, está tudo ok, está tudo tranquilo, e todo mundo viu depois o 8 de janeiro. Então, minha amiga, meu amigo, é isso que vem por aí, e o Flávio Dino está indo para cima. Moraes cuida de uma parte dos golpistas e o Dino da outra, e com apoio da grande maioria, 80% do STF. Um abraço para todo mundo.